Hoje estamos aqui conversando com Mike Souza, o CEO da Toca 11. Mike, conta aí pra gente, antes do início da Toca 11, como foi que você começou no seu mercado imobiliário? Quem é um pouco do Mike? Como o Mike foi introduzido nesse mercado e hoje expandiu tanto a empresa? Legal, vamos lá, vamos pro início, né? Cara, eu entrei meio que de paraquedas como uma oportunidade dentro do mercado imobiliário, isso há quase 7 anos atrás, faz bastante tempo já. E através de um grande amigo meu, que já era do mercado imobiliário, que tinha uma posição de liderança de gestão, e eu vi o crescimento dele, é uma pessoa muito próxima a mim, que hoje tenho como referência também. E aí provavelmente ele vai ver, vou mandar para ele esse podcast também, que é o Matheus, tenho uma gratidão imensa pela vida dele, inclusive, porque é um cara que me introduziu dentro do mercado imobiliário. Então, foi uma escola, né? Foi uma escola. Então, eu comecei, na verdade, dentro de uma construtora de renome que dentro do Brasil inteiro, principalmente dentro do nicho do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que isso foi um grande início, um grande pontapé para poder entender principalmente o processo. Eu acho que isso é um grande diferencial. E aí, com o tempo, eu, dentro dessa empresa, fui destacado lá também no final do ano, como uma pessoa que conseguiu fazer bastante vendas. Isso foi importante para mim dentro desse desenvolvimento. E aí, assumiu, através do Matheus de novo, né, outro desafio no Paraná. Então, a gente foi para lá, dessa vez como gestor de uma equipe de vendas. E aí a gente começou a desenvolver e foi justamente quando iniciou a pandemia. Então a gente desenvolveu um trabalho tão bacana lá, inclusive, que a gente bateu o recorde mesmo depois, quando teve o lockdown, a pandemia. A gente, na verdade, não acreditava que seria possível. Porque a pandemia foi bem desafiador para o mercado imobiliário, né? Você não conseguia levar o cliente lá na obra, você não conseguia levar o cliente no stand, não conseguia levar o cliente no imóvel para conhecer o apartamento. Exatamente. Então isso acho que foi um desafio muito grande e um aprendizado também, né? Com essas medidas de restrição, a gente teve que meio que se adaptar ao novo formato. Então, a fazer live, que na época estava sucesso, inclusive dentro do mundo da música em si, de eventos. A gente trouxe um pouco disso para o mercado imobiliário, a gente começou a fazer muita videochamada com o cliente, reunião online, até porque não podia ter esse contato presencial. Apesar que lá no Paraná não foi tão restritivo como eu vi no resto dos países, dos estados. Mas foi um aprendizado absurdo, principalmente na parte de microgerenciamento. Isso me deu uma noção muito boa sobre isso, sobre como liderar pessoas remotamente. Sim. E meio que a gente adaptou isso ao nosso formato de trabalho hoje, né? Passando um pouco mais à frente, eu voltei para Pernambuco, para Recife, fui ser gerente comercial em outra construtora, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e encurtando um pouco a conversa, a gente acabou recebendo uma proposta para ir para uma imobiliária, que é uma imobiliária muito grande aqui, que tem uma referência, tive muito conhecimento de área de mercado. É diferente quando você está dentro de uma imobiliária que trabalha vários segmentos. Você está dentro de uma construtora, você acaba ficando um pouco bitolado ali, aquelas situações. É diferente, você já foi de construtora e entende um pouco. Então, quando eu vim para o lado da imobiliária, isso foi muito interessante porque eu comecei a enxergar outras possibilidades de negócio. O mercado imobiliário ele é muito rico, tem muitas possibilidades e a gente só consegue enxergar quando a gente está em outra posição que não é dentro muito da construtora. Então foi quando eu comecei a conhecer um pouco do mercado do litoral e aí foi quando eu conheci, na verdade, Pedro, que hoje é o meu sócio dentro da empresa, que deu a oportunidade de a gente startar o negócio. É um cara que eu já conheço há bastante tempo, foi meu vizinho de prédio, então jogava bola junto. Pedro não é do mercado. Ele, na verdade, contando um pouquinho a história de Pedro, ele é um cara que já entendia um pouco da parte de locação, de administração, porque ele já fazia isso há bastante tempo com os imóveis da família. Então, por até uma indicação do jurídico dele, na época, questão fiscal, tributária, etc., ele tomou a iniciativa de abrir um CNPJ dentro do ramo imobiliário como imobiliária para esse fim. E acabou que naquele momento, como a gente tinha uma boa familiaridade, a gente se conhecia, etc., e ele via meu desenvolvimento, postagem, mostrando meu dia a dia dentro do mercado imobiliário, ele acabou chegando até mim pedindo uma ajuda como se fosse uma consultoria, com a ideia de: Mike, me ajuda aqui a desenvolver esse projeto, eu quero fazer mais para a questão tributária, eu já tenho locação de meus imóveis. E aí, dentro dessa primeira conversa,
eu já queria desenvolver um trabalho, sempre tive a vontade de empreender, eu acho que isso já foi desde mim. Minha mãe já é empreendedora, então eu já via isso numa prática no dia a dia. Então, me impulsionou a tomar uma decisão. Na época, para quem não conhece, eu ia entrar em parceria com outro amigo meu, que hoje ainda também é dentro do mercado imobiliário, trabalha em outra imobiliária, inclusive. E aí, naquele momento, a gente pensou, já era uma coisa que a gente estava desenvolvendo. E aí surgiu essa oportunidade, com o intermédio de Matheus também, que também é todo mundo do mesmo ciclo de amizade. E aí, numa conversa informal, ele disse, cara, por que vocês não tomam essa iniciativa juntos? Porque Pedro já tinha um espaço, estava querendo crescer, e naquele momento eu tinha uma equipe de venda já formada, então eu pensei, por que não juntar o útil ao agradável? E aí a gente começou a desenvolver esse projeto meio que de uma forma bem louca. Como foi esse desafio de sair da construtora, né, que tinha toda aquela estrutura, tinha todo aquele suporte, para começar a empreender, né, para começar a imobiliária do zero, né, formação de time, treinamento, veio o nicho que vocês iriam atuar. Conta um pouco pra gente aí como foi esse desafio do início aí, porque realmente é desafiador. É desafiador. Eu já fui de construtora, como você falou, eu sei que é completamente diferente, porque a gente começa do zero a formar uma base, a formar um time e aí se desenvolver. Cara, então, o começo da Toca 11, depois que a gente fez essa transição e a gente fechou essa parceria de fato e começou a estruturar e etc., primeiramente, eu já tinha uma equipe formada, então eu peguei ali 2 corretores meus que eram muito bons, desenvolvia, tinha um tato para a liderança e subi ele a primeira coisa para a gerência. E aí comecei a, junto com eles, desenvolver, então meio que a gente foi trocando a roda com o carro em movimento, é bem aquela história. Então, eles não sabiam ainda a parte de gestão, eu estava desenvolvendo ele e ao mesmo tempo, nessa transição aí, de vir com a estrutura já pronta que a construtora te oferece, com os processos já bem definidos e a gente começar a se adaptar a um novo formato de trabalho. Eu me lembro muito bem que é natural, quando a gente ainda não entende no nicho de mercado, que a gente já não sabe o caminho que tomar, a gente tinha muita força, muita garra, muita dedicação, muita vontade, principalmente, e a gente não tinha esse nicho formado e a gente vendia de tudo. Então, é natural. O importante era fazer a venda. O importante era a venda. E tinha que começar por algum lugar e ir atuando no Minha Casa Minha Vida, atuando nos seminovos, em todos os nichos até conseguir se encontrar. Mas eu acho que o início é esse. A gente quer fazer uma venda a todo custo, quer mostrar que a gente está dando certo, está conseguindo fazer e acaba não se especializando num determinado nicho. Cara, e assim, eu digo que o foco é a especialização, seja do corretor, do gerente, do diretor, do nicho do imobiliário. Eu acho que isso é extremamente importante e foi um diferencial pra gente. Mas naquele começo, cara, eu me lembro tranquilamente que é muito nítido hoje que quando a gente tinha um cliente, a gente fazia de tudo e às vezes hoje não faz tanto sentido mais quando a gente entende qual é o nosso nicho. Então hoje a gente até vende uma coisa ou outra fora do nicho de litoral, que é a nossa especialidade hoje, mas a gente hoje não quebra muita cabeça e não dá tanta energia e esforço para algo que a gente não domina. Então, naquele momento, eu me lembro que um cliente dizia que queria comprar no bairro lá de Candeias e a gente não tinha um projeto e muitas vezes na cabeça do cliente ele cria aquele Lego, né? Que ele diz, eu quero um 3 quartos, eu quero com essa metragem, eu quero com área de lazer, mas eu quero esse metro quadrado com esse preço. E a gente ficava louco procurando e a gente vê hoje com a experiência que, cara, não faz sentido. É muito desprender muita energia para um cliente que às vezes não tem noção de mercado. Mas como aquela boa vontade de querer fazer a primeira venda, de querer correr e entregar resultado, a gente saía baixo do sol quente, atrás de captação de imóvel, batendo em cada portaria, porta em porta. E eu me lembro que uma vez a gente foi com o Camila, que hoje é a nossa diretora, e com uma corretora nossa que ainda está junto com a gente, que é a Suzane. E eu me lembro muito bem que depois que a gente andou bastante, deu logo uma distensão na virilha dela, ela vinha coitada, mancando. E eu disse, cara... Isso me lembra o tempo que eu estava na construtora, que a gente fazia... tinha que levar o corretor, fazer o corretor trabalhar todos os dias, e principalmente final de semana. Final de semana é o maior movimento que a gente tem. E a dificuldade de juntar uma turma para fazer de uma equipe, eu lembro que a gente fazia os piratas na frente das obras, montava uma tendazinha lá, com dois banquinhos,
e eu passava de manhã em todas as obras lá, levando água, pão de queijo, refrigerante, para incentivar o corretor, para motivar, porque todo início é complicado, né? Sim. E a gente sabe que essa profissão é muito desafiadora. Somos autônomos, só recebe por produção, por comissão, então meio que a gente tem que motivar os corretores todos os dias. Sim. E o que é motivação para mim não é para você, e cada um é diferente. E isso também foi um desafio para você, quando você começou com um time novo aí dentro da Toca? Sim, eu acho que o grande desafio principal que a gente teve, como a gente não tinha esse nicho de mercado e a gente meio que vendia de tudo em todas as regiões, a gente não tinha um nicho específico, foi muito que encontrar esse caminho para prosperar dentro de um nicho de mercado, mas principalmente de ensinar as novas lideranças qual é a posição e a postura que eles têm que tomar de uma liderança de uma equipe. Né? É totalmente diferente você ser corretor e ser você líder dentro do mercado imobiliário. É a questão da motivação, é entender indicadores, é gestão, é microgerenciamento, é entender de mercado também e treinamento. Então, assim, a gente meio que foi fazendo tudo aos poucos, mas eu acho que a grande virada de chave foi encontrar esse nicho. Quando a gente encontrou o nicho de mercado, então, tudo aconteceu. Tu atrela esse nicho, esse encontro do nicho de mercado ao crescimento da Toca. Com certeza. Foi quando vocês se especializaram e viram que dali seria o início de uma expansão. Isso. A gente encontrou dentro desse segmento, depois que tudo já estava meio que estruturado, a gente tentou se adaptar dentro do mercado de Minha Casa Minha Vida, que é um mercado bem pujante e crescente. Mas dentro dessa vivência que eu tive dentro da outra imobiliária, que é uma imobiliária de referência, a gente conseguiu identificar que o nosso litoral, especificamente, ele está num vasto crescimento e a gente acredita que nesse crescimento, nos próximos 10, 15 anos aí, tranquilamente. Então a gente vê a expansão do Porto de Galinhas, de Carneiros principalmente, a gente vê a expansão indo um pouco mais para Alagoas, Maragogi com a chegada do aeroporto. A gente consegue identificar dentro dessa faixa litorânea aí muitos empreendimentos, muitos investimentos chegando do poder privado, principalmente. E aí o governo do estado, principalmente, trazendo infraestrutura, que isso vai, querendo ou não, valorizar muito a região, além de outros atrativos. Então, analisando muito friamente o que é que está acontecendo na região, a gente tomou a decisão gradativa, não foi nada de muito... a gente viu a oportunidade aqui e vamos mudar toda a nossa estrutura para isso. Não. Isso foi pensado, foi com uma forma estratégica, gradativa. Quando a gente viu que era o ponto ali de inflexão para a gente tomar essa decisão, foi quando o nosso volume de vendas de litoral estava ultrapassando a quantidade de vendas de Minha Casa Minha Vida e Cidade, e a gente tomou a decisão de aumentar a equipe, aumentar a estrutura e dar o próximo passo. Então foi algo bem calculado, na verdade. A gente acredita muito que a gente tomou a decisão, eu acho que nosso resultado fala muito por si só. Sim. E a gente pensa muito em ainda mais desenvolver cada vez mais essa equipe dentro desse segmento e abrir, na verdade, novos canais de vendas, novas estruturas. A gente vê hoje tanto Carneiros, em Porto, Maragogi, a gente vê um canteiro de obras. E a gente sabe que daqui a alguns anos esses empreendimentos estão sendo entregues. E aí a gente vai ter uma quantidade de estoque de construtora, sim, talvez uma venda, que um cliente que investiu e aí ele vai ganhar na valorização, ele vai querer vender aquele estúdio, aquele imóvel. Já tem um projeto para que possa atender esse canal, que não só lançamento? Sim, hoje a gente entende, enxerga. Recentemente a gente foi para um encontro de donos de imobiliários lá em Alphaville de São Paulo. A gente trocou muita experiência, eu pude ter a oportunidade de conversar com pessoas de outros segmentos principalmente. E eu vejo, não só aqui, mas em vários outros países, como Portugal, Espanha, Estados Unidos, etc., o mercado de seminovos de terceiro muito forte. E é uma coisa hoje que a gente não atua e que a gente cada vez mais está se especializando. Então, a gente entende e vê esse nicho de mercado aí, muito próximo, na verdade, como a gente já está atuando há um tempo dentro do mercado, daqui justamente 1 ano e meio, 2 anos, vai ser quando a gente vai ter o maior volume de empreendimentos entregues na região. Então, a gente sabe que vai ter o processo de revenda, ele vai ser muito forte. Então, a gente já está estruturando dentro de um modelo de negócio essa ideia de trabalhar seminovos, estoque de construtoras, porque a gente acredita que vai ter muita oportunidade dentro desse ramo, desse segmento especificamente. Bacana, interessante. Tá muito legal o nosso papo aí, Mike, mas a gente tem uma pergunta aí que todo mundo tem uma curiosidade de saber. Por que Toca 11?
Cara, Como que foi a escolha do nome, a criação do nome? Então, isso partiu muito do meu sócio, Pedro. Não participei muito da criação, do desenvolvimento da marca, mas já peguei uma coisa meio que montada. Confesso que a princípio me gerou um pouco de estranheza, porque é algo muito diferente do que a gente tem hoje no mercado. E eu acho que, na verdade, essa estranheza é uma estranheza boa. Isso traz um pouco de conexão, um pouco de dúvida e etc. Então, quando eu perguntei para ele, cara, por que Toca 11 especificamente? E ele chegou, cara, toca como uma boa pessoa que vai abrir uma empresa, né? Que está sem ideias. Ele foi pesquisar no Google, né? Sendo bem direto. Então, ele foi pesquisar e acabou vendo que Toca tem um significado de primeira moradia, de ancestralidade, de antigamente as pessoas viviam na toca, então a primeira moradia tinha muito desse significado. Então, e o 11 é um número para ele bem significativo, é um número que ele gosta muito, e acabou juntando esses dois, a questão da primeira moradia, do 11, da representatividade, enfim, eu acho que acabou unindo duas coisas e ficou muito bom. Hoje é engraçado porque... Hoje tá na boca do povo. Hoje já tá, porque é uma coisa diferente do que a gente tem no mercado. E depois que eu fiquei pensando, até com a ideia de expansão, como uma marca, como uma franquia e etc., faz muito mais sentido do que colocar um sobrenome, por exemplo. Hoje a gente vê que a maioria das empresas hoje que tem um nome próprio, como, sei lá, Joãozinho Imóveis, alguma coisa assim, tá tendendo a fazer essa troca, essa mudança de marca, esse rebrand aí, para poder se adaptar ao novo modelo de negócio. E hoje a Toca pensa, inclusive, em se tornar uma marca global, por que não, há alguns anos, né? Então a gente é muito audacioso nisso, a gente pensa muito, muito alto, muito grande, e é muito por aí o início da nossa história, a nossa marca. Legal, Mike. Obrigado aí pelo esclarecimentos, né, da imobiliária e como começou, isso é muito interessante. E você que está acompanhando a gente aqui, siga o nosso Instagram, YouTube e fique alinhado com a gente para conhecer um pouco mais da Toca e mais informações do mercado imobiliário. É isso aí. Show.